A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, evangelista Tiago Góes, vindo aqui com mais um vídeo para o canal Bíblia Dentro. E nesse vídeo eu quero tratar com vocês um versículo que gera muita dúvida na cabeça dos estudantes da Bíblia Sagrada, que é o versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 36, onde parece que Jesus ele está dizendo que não sabe o dia da sua própria volta, né? Ele menciona, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Será que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar para resgatar, para arrebatar a sua igreja, para aniquilar por completo o anticristo que vai se manifestar, o falso profeta, a besta, para julgar aqueles que infelizmente morreram sem Cristo, para decretar a sua vitória final? Será que Jesus não sabe quando será isso? Mas antes de te responder, já quero te pedir que você não deixe de deixar o seu like, de compartilhar o meu canal, divulgue, tá bom? O canal tem bons conteúdos, aí, indicações de bons livros, mensagens bíblicas, minha esposa louvando, né? Estudos sistemáticos. É um canal aí para edificar a sua vida. Eu conto com a sua ajuda aí na divulgação dele. Peço perdão a vocês, é um canal que está em crescimento, precisa aprender muito ainda para estar desenvolvendo ele aí, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Deus está no controle. Vamos para aquilo que interessa? Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus não sabe o dia da sua volta. Quando você vai parar para analisar Mateus 24, você tem que ter em mente que você está diante de um discurso escatológico, né, que Cristo vai pregar, vai ministrar para os seus discípulos. É um dos discursos mais longos, mais extensos, né, do discurso escatológico mais extenso do Novo Testamento, que se inicia em Mateus 24 e termina em Mateus 25. E esse discurso ele vai começar ali a partir do questionamento, ou melhor, de 3 perguntas que vão ser feitas ali pelos seus discípulos. No versículo 3 do início do capítulo 24 ali, eles perguntam, diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Jesus ele decide responder da terceira para a última, tá bom? Ele responde, ou melhor, da última pergunta ali para a primeira, da terceira para a primeira. Então, quando você está aqui, tem em vista aqui o versículo 36, Jesus está respondendo a primeira pergunta que foi, ele vai começar a responder a primeira pergunta que foi feita, que onde está dizendo, quando serão essas coisas? Aí ele começa dizendo, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai, que está, somente unicamente o meu Pai. Meus irmãos, não podemos deixar de ter em mente que a preocupação maior de Cristo aqui é que a sua igreja esteja preparada. O sermão escatológico de Cristo aqui, o sermão da tribulação, ele tem em vista esse resultado. A preparação da igreja para a sua volta, para a volta de Cristo. É necessário que haja uma vigilância. E é por isso que Jesus é tão enfático naquilo que ele está dizendo aqui, aquele dia e hora, só o Pai sabe. Ele quer despertar nos seus ouvintes esse entendimento. Então a gente não pode perder esse foco principal. Tanto que mais à frente você vai ver uma tríade de parábolas, 3 parábolas são apresentadas, e essas 3 parábolas apresentam as 3 qualificações da igreja que será arrebatada. Na parábola do servo infiel, na parábola das 10 virgens, na parábola dos talentos. Do servo infiel, que fala de fidelidade,
Da parábola das 10 virgens, que fala da necessidade da vigilância, de estar preparado, estar vigilante, de estar com a identidade preservada. E da parábola dos talentos, que apresenta para a gente a necessidade, que a gente tenha em mente a importância de se cuidar daquilo que Deus nos confiou. Fala de cuidado. Então você tem em vista que o foco desse sermão é preparar a sua igreja. Não podemos perder esse foco principal. Às vezes a gente fica preso então, em coisas tão... que não que sejam banais, mas que se tornem relevantes em vista do assunto principal, do objetivo principal. A preparação da igreja. E é no meio desse assunto, dessa construção, né, de pensamento que Jesus está ministrando aqui, apresentando os sinais, apresentando os acontecimentos terríveis que ocorrerão, que ocorreriam, outros que ainda ocorrerão. A necessidade de estar vigilante, preparado. É no meio disso que ele diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E ele continua: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam lá comendo, casavam, se davam-se casamento, bebiam, como se nada fosse acontecer. Até o dia que veio o dilúvio. Então não perca o foco principal desse discurso de Jesus, que é a necessidade de estar preparado. Porque se Jesus falasse aqui o horário, a data, o dia, eu poderia viver descansado. Quando estiver chegando perto, eu podia viver à vontade, pecando à vontade. Opa, Jesus volta amanhã, às 10 horas da manhã. Quando for às 8 horas, eu começo a me preparar. Mas respondendo aqui à indagação principal, será que Jesus não sabe realmente o dia da sua volta? Meus irmãos, temos que ter em mente que o Jesus que está aqui pregando, que está falando isso, é o Jesus homem. Tiago, então, é o Jesus homem que não é Deus? Não, a humanidade de Cristo não aniquilava, não anula sua divindade. Temos que ter em mente que é uma pessoa, duas naturezas. Estamos falando aqui da segunda pessoa da Trindade, Cristo, e suas duas naturezas, humana e divina. A natureza humana de Cristo não anula a sua divindade. Pelo contrário, elas estão juntas. Nem está uma competindo com a outra. Né? A heresia dos nestorianos, uma corrente herética que surgiu séculos atrás, sobre o entendimento de que a natureza humana de Jesus competia com essa natureza divina. Como outras correntes, né? Os eutiquistas, que diziam que só o corpo era humano, a mente era divina. Os arianos falam que Jesus foi gerado, dentre outras. Os docetistas, que diziam que Jesus era um fantasma, não era um corpo real. Esses pressupostos abrem brechas para muitas heresias serem criadas, a distorção da palavra. Irmão, tem coisa que está clara aqui na Bíblia. O que Deus quer que a gente saiba está claro na Bíblia. E é simples a gente entender o versículo 36, tendo em vista aqui a humanidade de Cristo. Mas o seu lado humano não anula a sua divindade. E eu te explico melhor te dando alguns exemplos. Você vai ver o Jesus que é Deus, que desceu na terra para entregar a sua vida por amor a nós. Veio como um menino, uma criança, um bebê. E você pode observar no Evangelho de Jesus, na visão de Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que ele crescia e se fortalecia. Como um homem normal, mas não deixou de ser Deus. Você vai ver outros exemplos aqui que eu deixei anotado aqui. É um Jesus que se cansou. Lá no Evangelho de Jesus, na visão de João, capítulo 4, versículo 6, e Jesus se cansou.
é o lado humano de Cristo. Não deixou de ser Deus. Você vai ver um Jesus que chorou lá em João, Evangelho de Jesus, João capítulo 11, versículo 35, mediante a morte de Lázaro. E sabe o que é mais interessante? O objetivo principal de João é mostrar, apresentar a divindade de Cristo. E mesmo tendo esse objetivo, ele não anula a humanidade. Por isso que de maneira proposital quis dar esses exemplos do Evangelho de Jesus na visão de João. Você vai ver na cruz do Calvário, no capítulo 19 do Evangelho de Jesus na visão de João, no versículo 28, Jesus teve sede. O mesmo Jesus que já estava prestes a morrer, a entregar a sua vida por amor a toda a humanidade, a vencer a morte, a ressuscitar no terceiro dia, é o Jesus que pouco tempo antes teve sede. Era o lado humano de Cristo. Você vai ver esse mesmo Jesus sendo apresentado por Paulo na Epístola aos Filipenses como aquele, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer assim, que nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus não tem por usurpação querer ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Em outras traduções vai estar esvaziou-se, humilhando-se, tomando a forma ali de servo, e sendo achado na forma de homens, foi obediente até a morte. Jesus sempre mostrou a sua submissão ao Pai, sua obediência. E é esse Jesus homem que está dizendo aqui, ó, o dia e a hora da sua volta, ninguém sabe, só o Pai. Ah, então Jesus está mentindo porque ele sabe, está dizendo que não sabe? Não. Jesus, por decisão própria, está limitando o seu próprio poder. Como Deus, ele se limitou às características, às limitações humanas. Por nos amar, por decisão própria, fazia parte já de um plano salvífico. Então Jesus, homem, se ali está com a sua ciência, a sua compreensão, o seu entendimento, aquilo que ele sabe, está de uma forma limitada. Mas Jesus, Deus, sabe de todas as coisas, irmãos. Ele é presciente, ele é onisciente. Nós não podemos aniquilar ou anular a divindade. Vou repetir, a humanidade de Cristo não anula a sua divindade. Não que sejam duas pessoas, uma pessoa só, duas naturezas. Esse é o mistério da encarnação, irmãos. E ir mais a fundo que isso é impossível, porque a nossa mente humana limitada não consegue fazer isso. Então que tenhamos em mente que Jesus que é apresentado para a gente, mesmo Jesus que é Deus, também é o Jesus homem. E é óbvio que o Jesus Deus sabe de todas as coisas. Você vai ver João apresentando ele como verbo. No princípio, João capítulo 1, ele era o verbo. Desde o princípio, Jesus já era, mas não se tornou o verbo. Ele era o verbo. O verbo que no versículo 14, João 1, se fez carne. E João continua dizendo, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ninguém me contou, eu vi. Interessante quando você parte ali para os manuscritos do Novo Testamento, você acha uma palavra que é muito conhecida no nosso meio, você não precisa ser mestre no grego bíblico, no grego koiné, para já ter ouvido falar dessa palavra, a palavra logos, que somente João usa no Novo Testamento. Para verbo, para palavra, ele coloca a palavra logos no grego bíblico. E essa palavra é muito rica dentro do pensamento, né, filosófico. Os filósofos, isso é uma palavra de cunho filosófico, muito rica em significância, em entendimento. Cada filósofo abordava o logos de uma forma. Muitos creem que João, de maneira proposital, faz essa analogia, né, de Cristo ao logos, porque João está em Éfeso, escrevendo seu evangelho, né, o evangelho de Cristo, segundo essa visão, em Éfeso.
Em Éfeso é a terra natal de um filósofo muito famoso da época, chamado Heráclito, conhecido também como o pai da dialética. E ele tinha uma forma interessante de abordar o Logos. Ele colocava o Logos como a harmonia de três coisas principais, que eram as três sustentações principais do universo, da criação de tudo, né? E essas três coisas eram os fundamentos do Logos, que é a origem de tudo, que é a razão, lógica e a sabedoria do homem. E quando João apresenta Cristo como Logos, ele está dizendo: eu conheço um que é maior que a razão, que é maior que qualquer lógica e maior que qualquer sabedoria humana. Jesus. Você vê Paulo em Colossenses capítulo 1, ali a partir do versículo 16, faço até questão de ler, Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele habita toda a plenitude. Daí já te explico que ele não é 50% homem e 50% Deus, é 100% homem, 100% Deus. Porque toda a plenitude habita nele. Por ele e dele são todas as coisas. Temos que ter em mente que o plano salvífico não foi um plano feito em última hora, antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo. Um plano já preparado. E tu acha que Jesus não sabe o dia da sua volta? Jesus Deus. Se Isaías apresenta ele lá no capítulo 9, no versículo 6, um dos nomes dados ao Senhor, Pai da eternidade, aquele que gerou a eternidade, não vai saber o tempo, o dia, o momento certo. Lá na eternidade já está tudo preparado. Amém? Então tenha em mente que o Jesus que está falando isso aqui é Jesus que está limitando o seu próprio poder, que não quer ter acesso a tal informação ali naquele momento. É o Jesus homem. É o mesmo Jesus que se cansou, é o mesmo Jesus que chorou, é o mesmo Jesus que pouco antes de entregar a sua vida por toda a humanidade, teve sede. Deus sente sede, só que ali é o Jesus homem. Tá bom? É simples assim. Você não precisa ficar especulando nada, ficar criando pressupostos inexistentes, biblicamente falando, se aquilo que a gente precisa saber já está bem claro na Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, espero que esse vídeo curto possa ter trago um breve esclarecimento para vocês sobre esse versículo. E brevemente, se Deus quiser, estarei vindo com outros versículos que geram bastante dúvidas na cabeça dos estudantes da Bíblia Sagrada, tá bom? Já digo a vocês que não deixe de deixar o seu comentário, pode colocar aí se você pensa de outra maneira, se você tem alguma outra pergunta, deixa aí nos comentários que brevemente eu estarei respondendo, tá? E te digo, não deixe de mergulhar nas Escrituras, analisar os textos sagrados, porque nós estamos vivendo os últimos dias. É necessário estar preparado, repito novamente, é necessário estar preparado. Jesus, nesse mesmo sermão, no capítulo 24, no versículo 11, de Mateus, ele diz que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos, que a gente fuja desse grupo de muitos. Bom, e para isso a gente tem que estar estruturado na palavra, se debruçar nas Escrituras, estudar de dia, de tarde, de noite. Você tem que ter um filtro ativo, porque a mentira ela não vem como uma mentira escancarada, velada, ela vem disfarçada de verdade. E se você não tiver estruturado na palavra, você vai ser facilmente enganado. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês.
Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar o meu canal. E se Deus quiser, brevemente eu estou vindo com mais coisas aí, mais conteúdo para vocês. Fique na paz. Não deixe de seguir lá no Instagram não, Evangelista Thiago Góes Oficial, e no Facebook Thiago Góes, sempre colocando lá postagens edificantes, seus de estudos, mensagem ministrada pelas igrejas. Creio que são conteúdos que irão edificar, fortalecer, desenvolver a sua fé. Bom, que Deus abençoe. Fique na paz.